Feche seus olhos, amém? Vamos estar orando, né? Vamos pedir para o Senhor falar conosco, amém? Ore você, fale com o Senhor, peça para Ele mostrar para você se existem coisas no teu coração que impedem a presença dEle, que impedem realmente o mover dEle e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar minha vida mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. E te pedir, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar hoje, Senhor. Que não seja eu falando mais uma vez, mas que seja a Tua palavra sendo ministrada, seja a voz do Teu Espírito Santo ecoando dentro de nós, Senhor, gerando arrependimento, gerando libertação, gerando cura, Senhor, em áreas da nossa vida, Senhor, nos libertando, nos sarando para que nós venhamos prosperar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós clamamos a Ti. Fala conosco, Senhor, muda e transforma a nossa vida, porque reconhecemos que é só o Senhor que pode fazer essas coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 5, do 9 ao 15. Tem gente que pensa, como eu já prego aqui, ministro aqui, que libertação é expulsão de demônios. Isso não é, isso é consequência de uma libertação. Expulsão de demônios é expulsão de demônios, né? Agora, libertação é quando você acaba com a legalidade do porquê o demônio entrou na tua vida. Você fecha a porta de legalidade para que aquele demônio não opere mais em áreas da sua vida. Isso é libertação. É quando eu fecho a porta de vez, nunca mais ela vai abrir, então nunca mais vai entrar nada naquele lugar na minha vida. Amém? É simples. Tem tradução, coitada da menina. Tem uma luz vermelha aí, qualquer coisa, né? Aqui. Aí, entendeu? Então, isso é libertação. Se a gente entender isso como libertação, a gente vai conseguir vai entender que a nossa vida, ela passa por um processo, amém? De conversão. É dia após dia a conversão. É você que dá prosseguimento para a sua conversão. É você que dá o prosseguimento para a sua libertação, amém? Ninguém mais a não ser você. A Bíblia fala que de dia após dia a gente tem que crescer. No quê? Na graça, que é no poder de Deus, na intimidade, no falar com Deus. Mas também crescer no quê? No conhecimento. A palavra de Deus ela é comparada à luz. A luz que ilumina o nosso caminho. A luz que ilumina de dentro para fora, dentro do nosso coração, precisa ser iluminado. Amém? O conhecimento que você tem hoje e o conhecimento que eu tenho é diferente. Porque eu estou mais tempo na fé que você. Amém? Eu estudei mais coisa que você. Mas o que seria certo você fazer? Você andar na luz que você tem hoje. Amém? Se a luz que você tem hoje, você já passou pelo encontro, amém? Você sabe o que é pecado. Concorda? Quem passou pelo encontro, acho que ficou bem definido isso, né? Bem claro. Então, ande na luz daquilo. Se você encontra um pecado, o que você faz? Você resiste. Você, na verdade, o pecado ele não tem mais legalidade. Se você rendeu sua vida a Deus, você entende que aquilo não tem mais legalidade, você não vai cometer o que você cometia antes. Amém? A Bíblia é clara que fala, se você roubava, não roube mais. Se você, matava, não mata mais. Se você veio luz ao teu entendimento que aquilo é pecado, que aquilo separa você de Deus, então você não comete mais, porque você foi liberto daquilo, amém? Então você não precisa mais. Agora, a minha luz, ela é diferente da sua, porque eu estou mais tempo na fé. Então talvez você venha conversar comigo um dia, eu falo, irmão, não faz isso não. Pastora, não tem nada a ver, blá, 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 blá. Porque a sua luz é menor. A minha está de LED, está pegando mais lá no fundo. Então, aquilo que você fala não tem nada a ver, talvez tenha tudo a ver. Mas Deus, Ele não vai te julgar. Porque na luz que você tem, você não sabe. Mas a partir do momento que você tem luz daquilo, você deve viver na luz que você recebeu. Amém? Porque se iluminou o teu coração, a luz de Deus veio, a palavra de Deus que é a luz, iluminou o teu coração, esquadrinhou ali, mostrou para você, se tem alguma coisa ali, você tem o quê? Que render a Deus, você tem que desalojar aquilo que está junto, que foi uma legalidade aberta, que entrou algo na sua vida, amém? É a mesma coisa que uma bactéria, ela entra, se for no ferimento, você tem que fazer a limpeza dentro daquilo lá. Às vezes você não consegue com metiolate. Às vezes você não consegue sozinho. Você precisa ir no médico, no especialista, para que ele expurgue aquilo, que ele te dê um remédio que limpe aquele ferimento para que ele feche. Libertação é assim. É você tirar de dentro para fora, deixar que a luz de Deus entre e limpe de dentro para fora e que passe toda a bactéria, ela venha sair do seu coração,
ou da sua alma, se assim você deseja, porque a nossa alma, ela se converte dia após dia. O nosso espírito quer Deus, amém? Você gosta de Jesus? Amém? Você ama Jesus? Mas quantas vezes a bandida da sua alma parece que nem está aí com Jesus, não é verdade? Né? Prova, hashtag vou provar. Daqui meia hora vai ter gente dormindo. Entendeu? Não é que você não ama Jesus, o seu espírito quer Jesus, mas a bandida que ficou acordada a noite inteira, a bandida que assistiu televisão da alma, ela quer dormir, ela quer desligar. Está vendo? Tem duas coisas lutando dentro de nós, tem dois poderes lutando dentro de nós. Um que é Jesus, mas a alminha, ela precisa ser treinada, ela precisa ser dominada e ela precisa ser limpa. Muitas vezes a nossa alma está contaminada, impedindo a vida de Deus fluir de dentro do Espírito que nós temos dentro de nós, amém? Então, você concorda comigo que o desânimo que você sente, ele não é um desânimo espiritual, é um desânimo almático. A sua alma está se alimentando de coisas do mundo, e o seu espírito, que é Jesus, está se alimentando do louvor, da adoração. Agora a gente está numa balança, às vezes, desigual. Está dando mais para a alma do que para o espírito. E aí, essa vida na alma sufoca a vida no espírito. Amém? E aí, Jesus vai ficando pequenininho. Vou explicar que nem eu falo com a criança. Jesus vai ficando miudinho, miudinho. Aí, ele começa a perder o quê? A força. Na onde? Na sua vida. Ele não perde a força, porque ele é todo poderoso, mas ele, na sua vida, ele perde a força. Por isso que a gente precisa hoje entender que existem essas duas vidas lutando dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele fala, a vida que eu vivo, hoje eu vivo pela fé, eu não vivo mais na carne. Ou seja, eu entendi que eu tenho duas vidas. Então, eu sufoco a da alma, ou seja, eu mato a da alma, eu pego a minha alma e rendo para Jesus, para que a vida do Espírito de Cristo viva em mim e só Ele apareça. Só a vontade de Cristo apareça dentro de mim. Amém? Isso é uma vida no Espírito. Amém? Mas eu não vou pregar isso hoje. Que pena, entendeu? Mas o que eu queria é só dar uma palhinha para você, porque a gente vai estar fazendo, com certeza, algum seminário, alguma coisa falando da vida no Espírito. Amém? Porque eu acho que é necessário hoje. Mas isso tem tudo a ver com libertação. Porque tem muito cristão que pensa que se ele já nasceu de novo, se ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, entendeu? Ele já está pronto, entendeu? E nunca mais ele vai ter apetites carnais e coisas assim. E eu quero que você entenda hoje que basta você hoje encher o teu espírito e dominar sobre a sua alma. Amém? Coloca a sua alma submetida à vontade de Deus. Quando a palavra de Deus hoje bater como luz no teu coração, escolha pela vida no espírito. Amém? Escolha render a sua alma para aquilo que Deus quer e você vai ser bem-sucedido. Amém? Em nome de Jesus. Quantos conhecem essa passagem aqui de Naamã? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Albano e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, uma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Então desceram, então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Amém? Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, desse a esse teu servo uma carga de terra e basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e se ele encostar
na minha mão, e eu também tenho de me curvar na casa de Rimon, quando assim curvar na casa de Rimon, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E ele disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Amém? Essa passagem, desde o começo do 1, fala que Naamã era um chefe do exército da Síria. Amém? Ele era um homem poderoso, ele era um homem de batalha, ele era um homem muito valoroso, mas ele tinha lepra. E dentro de casa, ele se mostrava a sua lepra dentro de casa. Amém? E ele tinha uma serva que foi levada cativa, era a serva da esposa dele. E era uma menina de Israel. E ela viu o seu senhor. E eu consigo deduzir nesse texto que ele não era uma má pessoa. Amém? Nem toda pessoa que tem problemas emocionais ou até mesmo doente, ela é má pessoa. Amém? Isso não quer dizer, se vê que ele era uma boa pessoa, porque essa menina, ela olha para a esposa e fala assim, nossa, eu queria que meu patrão fosse curado, meu chefe fosse curado, e fala para ela que tem alguém em Israel, e enfia o rei no meio, e o coitado do rei fica apavorado, porque o rei não consegue curar ninguém, até que então o profeta Eliseu se manifesta e fala, traz ele aqui que eu vou curar ele, né? Então, a gente vê que consegue deduzir por esse texto que ele não era uma má pessoa. Porém, dentro da casa dele, ele se escondia, porque não é legal você mostrar nada para ninguém. Ninguém quer mostrar para fora de casa os seus defeitos, amém? A gente só mostra dentro de casa os nossos defeitos. Aqui na igreja todo mundo é bênção, não é? Casamentos são perfeitos, crianças são maravilhosas, elas pedem desculpa, etc, etc. Mas em casa a conversa é outra, porque em casa nós, da mesma maneira que Naamã, nós temos que tirar a nossa roupa. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos arrancar aquilo que nos cobre, principalmente para o nosso cônjuge, principalmente para os nossos filhos, para os nossos familiares. A gente, de uma hora para outra, numa situação que acontece, nós vamos nos despir. E muitas das vezes, como Naamã, quando a gente se despe dentro de casa, às vezes o nosso cônjuge, a pessoa que está ali, vê uma coisa que não é muito agradável, é bem parecido com a lepra, não é? É bem parecido com a lepra, ver a tua pior fase. E a tua pior fase não é a descabelada quando você acorda, né? A tua pior fase é aquele monstro que sai de dentro de você, em horas que a pressão vem e situações vêm, e para as mulheres, principalmente quando não é feito aquilo que elas querem. Amém? Sangue nos olhos, né? Dá umas contrariadinhas, aí você vê né, quem vive em mim, né? O monstro que vive em mim, não é verdade? Aparece. E quando isso aparece, eu quero que você entenda que é a mesma coisa que acontecia com esse homem. Lá fora ele era respeitado, lá fora ele era um homem bem valoroso de guerra, cumpria com as suas obrigações, era super respeitado, condecorado, mas dentro de casa havia uma outra realidade. Também creio que havia sofrimento na vida dele, porque ninguém gosta, às vezes, da sua própria lepra. Não é? Principalmente a lepra, que é uma doença que vai te desmanchando, que vai te deixando feio e que com certeza culmina com a morte. Né? Muitas das vezes tem coisas na nossa vida que, se a gente não permitir ser tratado realmente e encarar a nossa verdade ali dentro de casa, isso vai culminar também a morte. E às vezes não é só a nossa morte que culmina, mas culmina a morte daqueles que assistem aquele quadro, amém? É triste, eu dou risada, mas é triste, que eu gosto de dar risada. Amém? Para não chorar, eu tenho que rir, não é verdade? Porque é uma verdade isso. Quando a gente encara situações dentro da nossa casa, às vezes acaba de brigar, acaba de discutir, não arruma, não muda, não corrige, quer que a vontade seja feita, situações que a gente vai ali enroscando, até mesmo uma super falta de espiritualidade, e a gente vai empurrando com a barriga, mas quando chega para o lado de fora, você vai trabalhar, você vem à igreja, ou seja, em qualquer lugar, você coloca um manto, né? Um manto para cobrir esse monstro, um manto para cobrir essa lepra, um manto para cobrir essa coisa que é uma reputação. Ninguém quer olhar para ninguém e saber exatamente como aquela pessoa é. Ninguém gosta de se expor, ninguém gosta de se mostrar, concorda? A gente gosta de mostrar as coisas, nossos acertos, as coisas boas, coisas que a gente faz de bom, de melhor, não é? Até mesmo a nossa espiritualidade, mas aquelas coisas ruins ninguém gosta, é vergonhoso. E eu entendo que esse homem, ele passava por essa vergonha. Só que Deus, ele não vê essa questão da gente guardar as coisas para a gente só no sentido de,
coitado, ele está guardando as coisas para ele. Deus, na verdade, ele quer tratar essas coisas, porque essas coisas que existem dentro de você e dentro de mim, a sua lepra interna, a minha lepra interna, Deus, ele sabe que como vai culminar em morte, e porque ele nos ama muito, ele quer entrar na nossa vida, como ele quis entrar na vida dessa pessoa. E eu vejo que Deus usou essa menina, né? Essa empregada, essa serva, que amava muito, e você vê que foi através do amor. E é assim que acontece com a gente. Muitas das vezes Deus usa uma pessoa que nos ama pra caramba, para apontar o nosso pior erro. E a gente fica o quê? Bravo, né? Nervoso, né? Entenda que muitas das vezes isso é um amor, porque existe a crítica construtiva e a destrutiva. A destrutiva você logo vai entender, você não vai se levantar. Mas a construtiva você vai acabar se arrependendo e você vai entender que você precisa de ajuda. Nesse momento, esse homem, ele entendeu que ele precisava de ajuda de alguém. Ele percebeu que não dava para continuar a vida dele sozinho. E ele foi até o rei, até as autoridades e buscou e chegou lá. Só que quando ele chega lá, as coisas não ocorreram da maneira como ele planejava. Como ele era um homem de reputação, como ele era um homem importante, e isso estava bem cravado dentro dele. E você sabe que o orgulho, ele significa um excesso de autoestima, vamos dizer, um excesso de me achar. É o cara que se acha, né? Ele se acha tanto que dentro de casa ele era leproso, mas fora ele compensava com batalhas vencidas, com uma grande obediência ao rei, ao governo dele, etc, etc. Existe sempre uma compensação dentro de nós, amém? E isso tudo veio com a queda do homem. Isso tudo não é algo que Deus planejou. Por isso que Deus quer tirar. Por isso que Deus quer cavocar. Por isso que Deus quer mudar. Deus nos ama como nós estamos, amém? Deus nos aceita. Mas Ele não quer deixar a gente do jeito que Ele nos encontrou. Por quê? Porque simplesmente nós não somos a manifestação do caráter dEle. Amém? Se eu e você não somos, por causa dessas lepras ocultas, a manifestação do caráter de Deus, significa que nós não vamos alcançar tudo que Deus quer que nós venhamos alcançar. Não porque Deus quer que a gente seja perfeito, Ele não quer olhar para mim e para você, você é perfeito. Porque para isso, Ele já vê o sangue de Jesus, o perfeito sobre a sua vida, e Ele pode me dar o que eu preciso por causa do sangue do justo, inclusive o perdão. Só que tem áreas na nossa vida, dentro de nós, que vão nos levar a cair e a se perder, inclusive da presença de Deus. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer libertar a gente. Amém? Desse tipo de cativeiro interno, que é uma lepra. Eu não sei o que é. Eu não sei a manifestação, qual botão que apertam em você, que você explode. Eu não sei. Amém? Eu sei os meus. E guardo eles debaixo debaixo do controle do Espírito Santo. Porque quando fica fraco o controle, eu sei que qualquer um vai poder detonar. Não é verdade? Deus, Ele quer tratar isso hoje. Amém? Para que você seja liberto desses cativeiros e coloque a sua vida debaixo da vontade de Deus. Amém? Então, Naamã vai lá naquele rio, e quando chega naquele rio, vai jogando os versículos aí que eu não sei. Amém? Aí vocês vão procurando, aproveita, vai acompanhando comigo a pregação, tal, tudo, né? Aí, ele chega lá no rio e a coisa não era da maneira... Chega no rio não, ele chega lá no profeta e não é da maneira como ele queria. Deus, ele tem uma forma de confrontar esse homem, de trazer de fora para dentro, de apertar os botões de Naamã, para que saia alguma coisa ali de dentro. Não a lepra externa, mas a interna. Porque a externa estava ligada com a interna. Amém? Ou seja, as circunstâncias de fora que acontecem na nossa vida, elas não são o problema. Eu tenho falado isso muito, faz 2 semanas. E é uma verdade. O problema que você tem ao seu redor, não adianta enfiar o dedo, falar que é os outros, falar que é o Japão, que é o Satio, que é o filho, que é a avó, que é o gato. Não é. Está dentro de você. Está ligado. Se está ligado dentro de você, é sinal que tem uma lepra dentro de você. E aquilo te deixa muito mal. Então, Deus, ele tem uma maneira de confrontar esse homem, e a maneira de Deus foi essa, usando, claro, um homem de Deus, né? O profeta. Ele falou assim, se quer ser curado, dá uma mergulhada, né? Isso não é problema nenhum, não é verdade? Principalmente para um general, não seria um problema nenhum ele mergulhar, mas acontece que para mergulhar, ele precisava tirar a roupa, ele precisava mostrar para todo mundo, expor
a sua verdade, que ele guardava as 7 chaves dentro da casa dele. Então, Deus vai lá e toca na ferida. E ainda dá uma arrancadinha assim, né? E puxa para fora. É aquela coisa que quando você vem para o aconselhamento, a última coisa que você quer escutar o pastor falar e falar para você fazer, você quase faz assim, blé, 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 blé. Eu não ouvi, porque aí se eu não ouvir, eu não preciso obedecer, né? Não ouvi essa parte, pastor. Porque é exatamente aquela hora que você escuta aquilo que te indigna. Porque a indignação, cara, a indignação é a coisa forte, amém? Estou indignado, mas é porque a indignação ela se baseia numa justiça, mas não é de Deus, é na justiça própria do ser humano. Eu não estou certo, irmão. Eu não estou certo. Eu estou certo. Então, você viu? Conta a história, estou certa. Eu estou indignada com essa situação. Eu posso mergulhar, tem um rio mais bonito lá, na minha terra. Eu vou me despir aqui, na terra do vizinho, entendeu? Tipo, é o último lugar que eu quero mostrar para as pessoas quem realmente eu sou. E Deus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por fora, ele era um homem respeitado, cheio de reputação, fazia as coisas certas. Ele não tinha um mau coração, gente. O orgulho não tem a ver com mau coração. Não tem. É uma estrutura que foi colocada dentro de você por quem? Pelo maligno. Porque o orgulhoso, como diz o meu amigo aqui, é o cão. Ele caiu por causa do orgulho, da pretensão, da arrogância, da altivez. E essa estrutura entrou dentro de nós porque nós somos pessoas caídas, amém? Só que cabe a nós também hoje destruir essas estruturas de orgulho dentro de nós, amém? A pior coisa que as pessoas não gostam é expor algo. Porque quando você expõe algo, você tem que tirar tudo, o de fora, e mostrar quem realmente você é de dentro para fora. Então tem pessoas que odeiam veredas antigas. Você quer ver uma pessoa que odeia veredas antigas? É porque ela tem bastante problema interno. Então eu não gosto desse curso, eu não sei porque esse curso, depois eu tenho que falar, e mil desculpa, baseado na indignação. Por quê? Eu vou ter que me despir. Tem gente, né, que não gosta que você toque em certos assuntos. Eu conheço uma pessoa bem próxima de mim, né, que fala assim, lá vai você com essas coisas profundas. Entendeu? Entendeu? Por que você tem que ser profundo? Você não pode ser uma mãe normal. Entendeu? Não sei quem é. Ah, esqueci, falei. Entendeu? Né? Mãe espiritual. Você não pode ser uma mãe normal. Por que você mexe lá no buraco? Né? Não sou eu, é o Espírito Santo. Eu nem conheço. Quem conhece é o Espírito Santo. Só que eu acho que você já teve nessa situação. Eu também já tive nessa situação. Um dia eu sentei com um casal numa mesa. Um casal do Veredas. E eu achava que eu sabia tudo, igual Naamã. E eu cheguei e sentei e comecei a rir. Ele começou a cutucar, eu comecei a falar das minhas insatisfações, da minha vida, porque eu também tenho insatisfações, não é só você, tá? Aí comecei a falar da minha vida e quando eu vi, em 5 minutos eu estava chorando, e ao mesmo tempo que eu chorava, eu ficava assim, por que eu estou chorando? Eu sei exatamente o que está acontecendo comigo. Ele está me facilitando. Isso gerou uma indignação, mas era algo que eu não podia conter. Por quê? Porque tinha mexido exatamente no meu ponto-chave, no meu ponto X. E eu fui me rendendo. Só que quando ele chegou numa pergunta que é horrorosa na minha vida, ele me perguntou, mas a verdade é, o que te indigna em relação a essa pessoa? E eu travei, aí eu falei, é porque eu acho uma injustiça o que ela está fazendo. Eu acho injusto isso, com isso, com isso, com isso. Aí ele virou para mim e falou, não, a verdade é que você se sente rejeitado. Chorei. Porque o orgulho, ele tem base na rejeição. Então, toda vez que a gente se sente rejeitado, a gente então endurece o coração e se orgulha. Porque a gente vai ter que provar para a gente mesmo que a gente não é rejeitado. A gente vai ter que provar para a gente mesmo que a gente é bom o suficiente, que ninguém vai desprezar a gente, que ninguém vai submeter a gente a nada, que ninguém vai. Então, você gera uma força interna toda para resistir àquilo ali. E é isso que aconteceu com essa indignação. Uma indignação, se eu tirar a roupa, vão me rejeitar. Todo mundo vai ver que Naamã é um cara leproso.
é um cara que tem falhas, tem deficiência. Eu sou feio, eu estou comido. Tem coisa na nossa vida que começa a nos comer por dentro e a gente não olha no espelho, a gente não é mais aquela pessoa. A gente não é mais aquela pessoa que a gente conhecia. A gente foi destruído, foi dilacerado por dentro. Então, porque você se sente rejeitado, então você se fecha mais ainda e gera uma estrutura de orgulho, de imponência. Não, tem que ter um outro jeito, tem que ter um outro escape. Por que a pastora está pregando essa palavra hoje, Jesus? Está tão difícil. Eu não vou lá na frente, você já deve estar lutando. Ela está pensando no apelo. Eu não vou. Entendeu? Eu não vou. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Essa é a estrutura de orgulho que existe dentro de nós. Vir num apelo é tão fácil quanto descer no rio para quem está doente. Se você soubesse que o que tem dentro de você vai destruir teu casamento, vai destruir tua vida financeira, vai destruir a sua eternidade, você já tinha corrido aqui na frente. Porque era a mesma coisa que essa serva falou, é muito fácil o que o senhor tem que fazer. Se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer para conquistar a sua cura? Ia. Então faz a fácil. Você vê que quando a pessoa está firmada numa estrutura de orgulho, ela começa a achar difícil as coisas fáceis. Difícil e complicado as coisas simples, mas a estrutura não está fora. Não é o que estão te pedindo, é o que está dentro de você que está te impedindo, que está te limitando. Então foi a mesma coisa que aconteceu, né? E aí ele fala, e aí finalmente ele desce, quando ele resolve, ele rende, ele entende que ele precisa expor, não vai ter outro jeito. O profeta não deu 2 caminhos, você também pode fazer uma outra coisa, eu te dou um ticket aqui, você vai lá dentro do quarto, entendeu? Faz umas orações e tira lá dentro do quarto no teu tempo de adoração. Lá no seu secreto, que nem cantaram aqui. Vai no secreto e tira a roupa. Não, lá já é para você entrar sem roupa, né? Entenda que roupa que eu estou falando, tá? Não vai começar a andar pelado na sua casa, falando que eu mandei, amém? A roupa espiritual, né? A gente tem que deixar as coisas. E quando ele decide fazer isso, ele se prostra ao Senhor, no rio, e ele vai receber. A mesma maneira, quando a gente se expõe, a gente não consegue ver a ligação de exposição com uma quebra de uma coisa que está dentro de mim. Por que eu vou me expor? Porque está dentro de você. Deus sabe que está dentro de você. Mas não tem uma maneira de arrancar se você não expor, porque esse é o caminho. O mesmo caminho que o profeta deu para Naamã. Jesus fez esse caminho. Ele não tinha estrutura de orgulho nenhuma. Ele não tinha rejeição, ele não se sentia rejeitado ou um coitado. Ele não se sentia injustiçado nem indignado. Contudo, ele mesmo levou a vergonha sobre si na cruz do madeiro. Ele tirou a roupa ali, não tiraram dele. Ele seguiu um caminho bem grande e se expôs. Ele tinha todo o direito do mundo de descer daquela cruz. Ele era o Filho de Deus e ele podia. Mas ele decidiu ficar. Ele tinha o direito de não fazer, mas decidiu abdicar do direito dele para que eu e você hoje tivéssemos o direito de ser salvos. Eu e você tivéssemos o direito que nós não tínhamos antes de entrar no céu, de tocar o Senhor e de falar com Deus. Não existe vergonha maior do que a que Jesus passou na cruz. Então, se eu entendo bem esse princípio, eu vou entender que não existe nada que eu possa expor que vá me envergonhar mais, sendo que a maior vergonha já foi levada na cruz do Calvário. Se os outros vão ficar sabendo o que eu sou, estou nem aí. Eu sou livre para me expor, porque eu sou livre para ser liberto. Amém? É uma liberdade que Deus nos deu na cruz do Calvário. Se o caminho é esse, de eu expor, porque vai quebrar estruturas onde o diabo ele fica segurando a minha vida. Porque se o caráter de Deus é um caráter humilde, o do diabo é orgulhoso. Você já fez uma coisa que você não queria fazer, mas você fez e continuou fazendo, e dentro de você tem aquela luta, caramba, não devia estar fazendo isso. Mas você não sabe, porque não entende, porque você continua fazendo aquilo. Pastor, eu queria mudar tanto. E aí, quando seu marido fala isso, por que você não responde assim? Eu não consigo. Por que você não responde diferente àquela situação? Eu não consigo. Às vezes eu vejo situações, pastor, a gente já viu situações de um pedindo perdão para o outro, ali a pessoa está arrependida e o outro está assim.
E eu vou, agora ele, né, ou ela que está resistindo, agora ele vai romper, agora vai abraçar. Ai, porque se fosse eu fico até que nem uma torcida de futebol. Cadê o irmão? E agora ela vai abraçar, agora ela vai se render, agora ela vai reconciliar e vai ganhar o casamento. Né? Quase lá, estou ficando bônus. Dá gol, não é verdade? Aí o que acontece? Aí você fala, e aí, naquele momento de quebrantamento, está lá, e o cara está pedindo perdão, uma mulher pedindo perdão, e o outro está que nem uma porta. Dura por dentro. A vontade que dá é da gente voar, né, no pescoço. Né? A pessoa até quer, às vezes dentro dela está gritando, eu vou perdoar e vou levar esse negócio do jeito de Deus. Mas ela está lá dura. Por quê? Aí eu vou render para ele vai pisar em cima de mim, vai fazer de novo, estrutura de orgulho, em cima de indignação, em cima de rejeição, né? E aquilo tudo dentro, e o diabo governando ali, né? Segurando ali, não deixando ceder, e aí naquela fração de segundo, a pessoa perdeu a chance da vida dela, ela perdeu a reconciliação da vida dela, ela perdeu o futuro dela. Você consegue entender que se Naamã ele tivesse se negado e se ele não tivesse realmente rendido a uma exposição tal, ele ia morrer de lepra. Mais cedo ou mais tarde aquilo ia consumir. Mais cedo e mais tarde aquilo ia quebrar a vida dele, ia acabar com a família dele, ia acabar com todas as vitórias da vida dele. Porque não adianta nada se não leva isso para o túmulo, não é verdade? E infelizmente, graças a Deus, ele rendeu. Amém? E quando a gente não rende, eu li até a questão do Rimon, ele fala, agora eu vou pegar a terra, vou levar, porque eu entendi que o teu Deus é o Deus verdadeiro. E ele se converteu, ele decidiu adorar a Deus. E ele fala ali com o profeta, falou assim, só que é o seguinte, meu rei lá, ele adora um Deus chamado Rimon, e ele me leva junto para adorar, e agora, o que eu faço? Né? E aí ele fala, e se eu tiver que me prostrar, eu quero já pedir perdão. Você vê que uma estrutura de orgulho, agora o cara já está tão humilde, está tão sensível à voz de Deus, ele está tão sensível ao que ele tem que fazer, ao que ele tem que adorar. Isso me leva a entender que uma pessoa orgulhosa, ela não adora. Porque ela está trancada por dentro, ela está dura por dentro. E quando você não adora a Deus verdadeiro, o Deus falso vai aparecer no teu caminho. E o Deus falso aqui é Rimon. E entenda o que significa Rimon. O Deus do orgulho. É forte isso. Então, eu consigo entender que se eu deixar o orgulho prevalecer na minha vida, o orgulho não tem nada a ver com Deus. Cada vez que eu for, numa maneira orgulhosa, tratar com alguém, com meu cônjuge, seja lá quem for, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo. E ele fala. E na hora que o Espírito Santo está falando dentro de mim, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E quando eu ouço a voz do Espírito Santo, eu tenho que jogar por terra essa estrutura. O orgulho é do diabo, eu não sou filha do diabo. Eu vou perdoar, eu vou relevar, eu vou mudar o meu proceder. Amém? Tem essa decisão de eu quero, o que eu quero? Eu quero me render a Deus, eu quero ser de Deus, eu quero mais de Deus na minha vida. Isso é uma estrutura maligna, eu não quero ela na minha vida. E você vê que ele fala assim, e se eu estiver aqui lá dentro do templo e me prostrar, eu já quero pedir perdão. Ele já consegue entender que, muito fácil, olha, eu vou ser obrigado a isso, mas meu coração não está nisso mais. Eu entendi o propósito. Amém? Eu entendi o propósito, meu coração não está mais nisso, então eu quero já o perdão de Deus. E o profeta, o que faz com ele? Despede ele, fala, vai em paz. Você é um adorador lá no meio daquele povo. Você é diferente lá. Ele entendeu a diferença, ele sabia exatamente. Quando a gente joga por terra e expõe a nossa vida a Deus, muitas das vezes a pessoas, porque pessoas vão precisar ver a nossa nudez, a nossa lepra, a nossa doença, para nos ajudar. Pastora, se eu falar para a pessoa, entendeu? O que vai me adiantar? Quando você falar para a pessoa algo, você já quebrou o orgulho. A maneira de você pisar na cabeça de Rimon é falando. Mas e se a pessoa vai falar para alguém? Procure uma pessoa confiável, um líder, uma pessoa que seja confiável. Mas, desculpa, gente. Entendeu? Se a pessoa falar, não é o que eu sou mesmo. Eu vou me preocupar com o quê? E se eu estou falando, é porque eu quero me livrar disso. Então, se você ficar sabendo, a galera do Corinthians ficar sabendo, ok, já não sou mais. A partir do momento que eu confesso, Deus entra na minha história. O diabo sai.
A força que ele mantém do orgulho sai. Não, mas eu nunca mais vou fazer esse pecado, eu juro por Deus, eu vou mudar. Você vai ficar fazendo figuinha aí o resto da sua vida, tentando mudar coisa que figuinha não vai mudar. Figuinha, quando eu digo, você vai ficar fazendo um pensamento positivo, força, força. Não, peraí, eu vou me acalmar, vou mudar. Quando essa pessoa falar, entendeu? Eu vou mudar. Mas ela aperta os teus botões, e os teus botões que ela aperta são estruturas internas dentro de você, que vai tirar o melhor de você ou o pior de você. Muitas dessas pessoas que apertam esses botões, é até Deus que mandou. Para você ver o que está acontecendo aí dentro de você. Senão você nunca para entender o que está acontecendo dentro de você. Antes de Deus tirar a lepra do lado de fora, Deus tinha que arrancar o leproso na mão do lado de dentro. Quando ele arrancou tudo, olha, meus cargos, minhas faixas, minhas condecorações, as minhas vitórias, tudo aí que todo mundo, né, era uma reputação dele. Aí ele se despe, aí ele mergulha, e no 7º mergulho ele fica que nem um bebê, ele ganha uma nova vida, um novo estilo de vida. E quando ele sai daquela água, ele já entende de batalha espiritual, ele já entende de adoração, ele já entende quem é o Deus verdadeiro, ninguém precisa ficar cobrando ele a nada. Ele entende a hora que ele tem que adorar, ele sabe como ele vai adorar, ele sabe o que ele vai fazer. Amém? Ele sabe para quem ele se abre, ele sabe tudo. Porque o mundo espiritual, em questão de segundo, quando a estrutura de orgulho é quebrada, abre-se um novo mundo. Amém? E esse novo mundo é o mundo espiritual que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de acessar o sobrenatural e de entender o sobrenatural. É porque existe uma estrutura de orgulho dentro de você. Porque Deus não é entendido. Ele é compreendido no espírito. E para o meu espírito estar vivo, essas estruturas de orgulho elas têm que cair. Amém? Se você me falar que A mais B dá C, não é assim, mas se 2 mais 2 são 4, para a gente hoje no mundo físico, 2 mais 2 pode ser 500, pode ser 5.000 para Deus. Porque a matemática de Deus todo mundo sabe que é diferente. Não é? A gente sabe que as coisas no plano espiritual são diferentes. Mas porque tem gente que é tão difícil de entender a matemática de Deus, que se eu não tenho, mas se eu pegar o que é o último meu e der, eu vou receber uma multiplicação, mas você está dando o último, que nem o azeite da viúva. Isso é ridículo, isso é burrice. Burrice para quem está preso na estrutura de raciocínio do orgulho. Mas para quem crê no sobrenatural, é milagre de Deus e é provisão eterna. Porque aquela mulher nunca mais passou dificuldade. Então, quando Deus não é tão compreensível assim. O que tem a ver um milagre descer no rio, realmente não tem nada a ver. O que tem a ver um homem cheio de soberba, cheio de orgulho, que perseguia cristãos, ser derrubado do cavalo, ficar cego e virar crente. Tem outro jeito, pastora, de eu virar crente? Não é verdade? Paulo é outro cara, cheio de orgulho, cheio de ostentação, um orgulho tão cego que perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele queria ser o melhor dos fariseus. E aquilo, se ele conseguisse ir em Damasco e destruir os cristãos em Damasco, ele ia ganhar fama, mais fama. Ele ia ser o fariseu dos fariseus, o cara que acabou com a seita, o caminho. Eu consegui destruir aqueles que estavam contra o judaísmo. E eles não tinham nada a ver com isso. Cegueira espiritual, baseada numa estrutura de orgulho. Todo orgulho, ele anda com a religiosidade, gente. É um casal que dá a mão e não desgruda ela. É um casal bem chegado. O orgulho anda de mão dada com a religiosidade. A religiosidade, ela julga pelas regras, pelas normas, mas ela dispensa o amor. Ela dispensa o que realmente Jesus, ele olha para as motivações do coração da pessoa. E ele perseguia, e perseguia, e perseguia. Ele conseguiu licença, foi para Damasco. E quando ele vai para Damasco, nesse dia, Jesus aparece para ele e fala o quê para ele? Camarada. Será que ele fala isso? Ele era do PT? Não. Ele fala, Saulo, Saulo, criatura do inferno, não? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você está no caminho errado. Mas esse cara, ele tinha uma religião, ele era fariseu.
Tinha uma religião, ele era fariseu, só que não conseguia ver, não conseguia enxergar. Por que ele fica cego depois? Porque ele já estava cego antes. Simplesmente aquela cegueira de antes, Deus traz para mostrar para ele o quanto que ele não via um palmo diante do nariz dele. Ele não conseguia ver. Você consegue entender que o religioso, ele fica assim, mas peraí, o que é certo? O que é errado? Pastora, me dá a lista de regra. Mas pastora, não é certo, aquele lá fez errado, deve ser punido. Aquele lá, mais ou menos, não dá para ser punido. Mas aquele lá tem que ser muito punido. Esse meio punido. Você percebe que a crítica e o julgamento, ela vem de uma estrutura de orgulho? Quando o teu irmão peca com você, a primeira coisa que você faz? Pedra. Pedra no zóio. Não é verdade? Pedra no zóio. Você fica irado, você fica indignado, porque você é justo. Você está levando uma na moringa, né? A cabeça, para quem não entende o que é moringa. Você está levando uma na cabeça. Como pode aquele crente ainda por cima fazer isso comigo? Cadê a lei dessa igreja? Cadê a lei? Né? Como diz aqui, a minha vingança tem sabor de mel, que a Sheila cantou, que eu não aguentei. Você começa a cantar, minha vingança tem sabor de mel. Né? Aquele que me viu cair, minha vingança tem sabor de mel. Né? Começa a louvar a Deus com essa música, né? O dia você vai subir, todos vão se prostrar, não é verdade? E a sua vingança vai ter sabor de mel. É mais ou menos isso. E estava lá, ele não conseguia ver, mas ele estava fazendo completamente tudo certinho, como diz a risca. A reputação dele estava em alta. Ele era o cara estudado, aos pés de Gamaliel, ele era o cara. Então, ele vai fazer a obra maior da vida dele, que vai levar ele para um lugar mais alto de reputação e ostentação. Todo mundo vai conhecer Paulo, já conhecia, mas mais forte ainda, ele ia ser o cara. Aí, o que acontece? Jesus aparece e interrompe esse processo, porque Jesus ama Paulo e não Saulo. Jesus ama aquela pessoa que está dentro de nós, sem a estrutura de orgulho, porque ele conhece a gente sem a estrutura de orgulho. Porque ele conhece a gente, porque nós somos criados por ele, deturpados pelo maligno. Então, ele sabe que a Márcia, orgulhosa, só serve para baderna. Mas a Márcia, sem orgulho, serve para pegar a palavra. Serve para restaurar vidas. Então, como ele me vê do jeito que era para eu ser, e não do jeito que eu estava. Vamos supor que eu estava no mundo hoje. Então, ele vai e me joga do cavalo. Meu cavalo chamava dinheiro. Meu cavalo chamava Japão. Meu cavalo chamava, vamos ganhar dinheiro pra caramba, Fábio. Vamos trabalhar muito. Vamos ganhar muito, vamos juntar e vamos voltar para o Brasil. Para quê? Para mostrar que nós vencemos. Sim ou não? Ou só eu que era ruim do pedaço? Entendeu? Aí você ganha 5 mil ien, 5 mil não, 500 mil ien por dia, por mês, eu recebo. Aí, 500 mil ien por mês, e o teu dinheiro não dá. Me mostra essa conta. Você trabalha numa das melhores fábricas do Japão com seu marido, você junta, mas o dinheiro desaparece. Vira pó. Me mostra essa conta. É a conta do diabo. É a senha do capeta. Não é verdade? E aí, Deus tem misericórdia, interrompe esse processo na minha vida, como interrompeu na sua vida, como interrompeu na vida de Paulo. E mostra para ele, eu quero Paulo, eu não quero Saulo. Por que você me persegue? Agora caiu do cavalo. Agora vem um cara que é o menor do menor daquele lugar, um cara completamente desconhecido. O tiozinho da roça, entendeu? Ananias, da roça. Mas diante de Deus, Ananias estava em eminência. E Paulo não estava em eminência. Paulo estava lá embaixo. E Deus usa o cara que não era para fazer ser. Deus usa aquele cara. E vai lá. E fala, agora 3 dias você está de jejum, Paulo. Para quê? Para a sua carne morrer. Para a sua carne ficar sensível àquilo que eu quero de você. Para sair a criatura de dentro. Você desvencilhar dessa estrutura de lepra dentro de você. 3 dias em jejum, sem ver nada. Porque agora você vai ver o tanto de religiosidade que estava na tua vida. O tanto de crítica, o tanto de julgamento, o tanto de perseguição. Será que não era bom a gente fazer um jejum de 3 dias no escuro?
Às vezes é bom. Porque se a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro. É o princípio do louvor. Fecha os seus olhos, não fica olhando para os outros que estão do teu lado. Você veio aqui para adorar a Deus. Você não veio aqui para olhar a vida do irmão. Você veio aqui para adorar e contatar a Deus. Então, quando você fecha o seu olho, você jejua e mata a sua carne, você olha para dentro de você. O que precisa ser trazido para fora, o que precisa ser exposto, o que precisa ser mudado. E depois Deus usa aquele tiozinho lá, que não era ninguém, para ir orar por ele, para restaurar. Agora, aquele tiozinho, ele marca um novo nascimento na vida de Paulo. As escamas caem, agora o mundo sobrenatural é aberto. Agora eu tenho pele nova, eu sou um novo homem, um novo nascimento na vida de Naamã, um novo nascimento na vida de Paulo. Amém? Eu não sei você, mas passa um tempo na igreja, a gente já sabe de tudo. Até tocou o telefone, não é verdade? Passa um tempo na igreja e a gente permite essas estruturas de orgulho. A gente começa a se basear em algo farisaico. Eu já sei levantar as mãos, já sei cumprimentar o irmão, eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei o certo, eu já sei o que falar, eu já sei como me manifestar, até sei como orar. Não é verdade? Havia um tempo atrás, só que tudo, infelizmente, vira muita doutrina, né? Que não é para virar. Mas um tempo atrás começou um movimento no Brasil, um tempo, tipo 10 anos atrás, né? Acho que é o tempo da Tati. Lembra? Adoração extravagante? Quem lembra? Era o pessoal que adorava de costa, para ninguém ver o rosto deles, e a unção caía, e o pessoal se baseava numa adoração extravagante. O princípio começou certo, o que virou depois é que não ficou legal. Porque é o que eu posso fazer. Você não pode pegar uma coisa e doutrinar uma coisa. Mas o princípio que eles começaram é certo. Faça algo diferente para o Senhor. Algo extravagante. Né? Se você faz uma coisa sempre você vai ter o mesmo resultado que você está tendo. Concorda? Se você fizer uma coisa diferente, você vai obter um outro resultado. Às vezes a gente sabe até como vir aqui na frente e como se arrepender. E talvez a gente venha até no piloto automático, se arrepender, até nem esperando nada. Porque a gente não está fazendo algo diferente. Agora, se você vier com uma posição dentro do teu coração de realmente se expor diante de Deus e diante das pessoas que forem precisas, amém? O Senhor, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai curar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai retirar a rimon da sua vida, vai retirar o orgulho e essa estrutura que prende a gente de ver o sobrenatural, de ver o propósito que Deus tem para a gente, de ver o bom que Deus tem para a gente. Eu fico muito triste quando eu vejo um casamento acabando. Eu fico muito chateada e eu pergunto, Senhor, cadê o teu poder? Porque às vezes a gente, como pastor, faz a mesma coisa. Você vê aquele casamento acabando. Se o meu foi restaurado, eu creio que o casamento de qualquer um pode ser. Eu acho que pior que eu, você não era. E se for, parabéns, mas dá para mudar também. Porque o poder é o mesmo, você é o outro. A única coisa que Deus não pode atuar e fluir na vida dos filhos, na sua vida, na vida do seu cônjuge, é se houver o orgulho. Porque Deus, Ele não vai enfiar a mão e arrancar o orgulho. Ele vai precisar que você renda o orgulho. Que você entenda que há uma estrutura de orgulho na sua vida, que não é compatível com a estrutura de Deus, que é a humildade. A gente ora. Mas a verdadeira mudança é quando há um novo nascimento. E quando muita gente está presa, às vezes, não nasceu de novo. Porque não expôs realmente. Não foi, sabe, não expôs realmente, eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso nascer de novo. A coisa está feia dentro de mim. Eu não perdoo nem a vaca. Entendeu? Que foi para o brejo, nem ela. Entendeu? Eu não perdoo nada, eu não consigo perdoar nada, nem ninguém. Eu não consigo lidar com situações. Todo mundo é arrogante comigo, mas aí você não entende que você é arrogante com todo mundo. Se você é preso na culpa, se você é preso no julgar, na crítica, se toda hora você critica, você julga, está dentro da estrutura de orgulho, é um bolo só. Se você se indigna fácil, é orgulho. Todas essas coisas são estruturas de orgulho. Por que a estrutura? A estrutura dessa igreja não é um pilar, são vários. Uma estrutura começa com um pilarzinho, depois junta mais um, junta outro, junta outro, junta outro. Quando você vê, você está envolto por aquela estrutura e você não anda mais. Sufoca a vida espiritual.
Amém? Hoje eu convido você a nascer de novo. Entendeu? Hoje eu convido você que é crente há 500 anos, entendeu? Que já passou no encontro 20 vezes, o que passou uma, que não passou nenhuma, entendeu? O que é do louvor, o que é obreiro, seja lá quem for. Eu convido a você hoje a mergulhar no rio, continuando a pregação da semana passada. Mas esse rio do Espírito só vai ser revelado quando nós mergulharmos no rio do arrependimento, das estruturas que estão prendendo na nossa vida, longe de Deus. Numa religiosidade. Jesus é liberdade, gente. Amém? Foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu não me submeto mais a nenhum jugo de escravidão. Mas essa liberdade que Cristo dá é a liberdade de eu escolher o certo e fazer o certo. Eu não faço o certo porque eu sou pastora, eu faço certo porque eu sou livre. Eu posso escolher não errar. Eu posso escolher hoje ser de Deus. Deixar a vida do Espírito fluir na minha vida. Amém? E quando eu precisar perdoar, a ter o domínio próprio, no sentido, não vou ficar com domínio próprio, agora estou quase verde, mas eu estou no domínio próprio. Não é assim. Eu escolho não gritar com você, eu escolho não te dar patada, eu escolho não explodir. É uma decisão livre da minha vontade, que está liberta da estrutura de orgulho. Mas se me ofenderem, pastora, e se me ofenderem, e se me humilharem, só vai acontecer isso se você tiver uma estrutura de orgulho. Você vai se sentir indignado. Se uma pessoa te ofender e você não tiver orgulho dentro de você, você vai falar, nossa, ela está no mau dia. Nossa, ela é sem educação. Nossa, ela está com problema. Essa pessoa está com problema. Vou orar por ela. Ai, Deus, tem misericórdia da vida dessa pessoa. Ela está tão ruim ultimamente. Não sei o que está acontecendo. O Senhor tenha misericórdia da vida dela. É rápida a mudança do coração. Ela não cai no julgamento, ela deduz algo, mas ela coloca o quê? Uma liberdade de ver que aquela pessoa precisa ser resgatada daquele lugar para outro. E a minha oração vai levar ela para esse lugar. O meu amor em relação a ela vai levar ela para esse lugar. Mas eu fiquei profundamente ofendido. Então me mostra profundamente onde está a sua estrutura de orgulho. O que é tão difícil da gente fazer? Isso daqui foi uma coisa muito extravagante, esse homem descer nas águas. O que é tão difícil da gente falar? Será que... Eu estou falando aqui não para você falar no sentido de, olha, estou na pornografia, olha, estou isso. Se você quiser falar, pode falar também. Era melhor que a gente fizesse que nem no batismo. Viesse todo mundo aqui, olha, sou pecador, sou mentiroso, não li a Bíblia. Não leio a Bíblia já faz tempo. Entendeu? Não oro também já faz um bocado. Era bom que fosse assim. Mas se não for assim, entendeu? Que bom seria se a gente batesse hoje no peito e dissesse, eu sou orgulhoso. Eu sou um Saulo. Senhor, arranca o Saulo de dentro de mim. Arranca a lepra de Naamã de dentro do meu coração. Dele não, porque a dele já foi embora, é a tua agora. Arranca a minha lepra. Arranca essa estrutura que não me permite ver o mundo novo do Senhor, o sobrenatural e a vida nova do Senhor. Limitações no emprego, limitações no negócio, limitações no casamento, limitações na escola, limitações nos relacionamentos, estrutura de orgulho. Falta de prosperidade financeira, orgulho. Orgulho. Vamos ficar de pé? Amém? Pessoal do louvor, não sei onde que está. Feche seus olhos. Amém? Queria que você estivesse orando nesse momento. Amém? Feche seus olhos, não olhe para ninguém. O pessoal vai estar tocando como sempre, amém? Mas não precisa ser como sempre na sua vida hoje, amém? Se você entendeu essa palavra, você entendeu estruturas dentro de você, de orgulho, de Rimon, de Leviatã, seja lá que cão for, e você quiser render isso ao Senhor, eu quero que você tenha um tempo e ore no seu lugar, e depois você venha na frente. Venha na frente dizendo, Senhor, eu sou essa pessoa orgulhosa. Senhor, eu sou essa pessoa que resiste em perdoar, que é fácil de criticar, que é fácil de apontar o dedo, que é fácil de julgar. A vida dos outros, a maneira dos outros, o que os outros fazem, e eu sou difícil de olhar as minhas escamas. Eu preciso desse jejum, talvez. Eu preciso desse tempo
Sim, Senhor, no secreto com o Senhor, mas hoje eu decido vir à frente e me expor. Uma mudança radical dentro de você para que algo novo aconteça, precisa acontecer. Amém? Para situações externas mudarem, é necessário nascer de novo. É necessário entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas simplesmente acontecem porque existem estruturas dentro de nós. E às vezes até mesmo nós liberamos algo para que isso aconteça no mundo espiritual. É hora da gente entender que o verdadeiro cristianismo é muito mais do que uma religião. É verdade. Eu era prostituta, eu era drogado, eu era uma pessoa imprestável. Amém? Eu era uma pessoa crítica, eu era uma pessoa que não perdoava. Eu sou uma pessoa que descarta pessoas quando elas erram comigo. Tudo isso faz parte de uma estrutura de orgulho. Não basta só deixar de ser, mas tem que expor. Tem que quebrantar o coração. O Eduardo falou, tem gente que tem vergonha de levantar a mão no louvor. Da onde vem essa vergonha? Da onde vem a vergonha? Não ser de uma estrutura de orgulho, de mostrar que você nunca... Se você levantar a mão e fizer alguma coisa errada, se eu levantar a mão e bater a mão no microfone, o microfone vai cair. Vão achar que eu sou uma idiota, vão achar que eu sou uma burra, vão achar que eu sou uma desajeitada. Orgulho pela minha reputação. Quando isso é quebrado no meu interior, eu vou ser exatamente quem Deus planejou que eu seja. Sem medo dos outros, sem medo de ser julgada, mas também não vou julgar. Você liberta do julgamento dos outros. Você liberta de julgar. Quando a estrutura de orgulho está dentro do meu coração, eu vou viver amarrada, limitada, em ver o mundo físico e não o espiritual, em ver uma religião e não ver o sobrenatural e a graça e o amor de Deus para minha própria pessoa e para com outras pessoas. Ore ao Senhor, abra sua boca e ore ao Senhor. Diga, Senhor, esse orgulhoso sou eu, essa orgulhosa sou eu, Jesus. Senhor, hoje me derruba do cavalo espiritual do orgulho. Hoje me derruba, Senhor, das minhas limitações chamadas orgulho. Hoje, Senhor, arranca a lepra de dentro do meu coração, a lepra do julgamento, a lepra do apontar de dedo. Oh, Deus, a lepra. Eu quero parecer tão certo, Senhor. Eu quero fazer tudo tão certo, Senhor, para agradar, para que ninguém tenha o que falar de mim, porque eu não quero me sentir rejeitado. Senhor, eu me sinto indignada com coisas. Mas hoje eu reino aqui no teu altar. Fale, se você quiser levantar a voz, levante. Ter vergonha pra quê? Ei, nós precisamos de ti, Jesus. Nós estamos, Senhor, podres por dentro, presos por dentro, numa religião que não consegue te entender, numa religião que não consegue te amar e não consegue amar o próximo. Nós estamos presos e eu quero ser livre hoje de Rimon. Eu quero entender o que é adoração. Eu quero levantar um altar ao Senhor. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu for, um altar de amor, misericórdia, adoração. Ei! Por isso eu confesso os meus pecados. Eu trato mal as pessoas, porque eu quero me parecer melhor. Eu destruo pessoas com palavras. Eu rebaixo pessoas com palavras, porque assim eu me sinto melhor. Eu critico pessoas porque eu me sinto então melhor. Oh Deus, arranca essa podridão de dentro de mim. Arranca essa estrutura de orgulho do meu interior. Ora, calamadarabassuri André. Ora, calabassuri André. O problema hoje sou eu, Jesus. Eu não sou quem eu deveria ser. Eu estou me parecendo mais com o inimigo do que contigo. Hoje arranca, arranca,
famosa, de ser famoso, de ter um cargo, de ser, de aparecer, para ser melhor que os outros. Essa reputação. Eu estou cansado, Jesus. Eu quero ser livre. Eu quero te enxergar de verdade. Arranca as escamas do meu coração. Ei, arranca a lepra de dentro de mim. Arranca a lepra do meu coração. Eu quero te sentir. Eu quero te ver. Eu quero ser do Senhor. Eu quero prosperar em ti. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te sentir o sobrenatural. Chega de dureza no meu coração. Chega de dureza no meu coração. Ai, eu quero, Senhor. Ei, eu te quero, Jesus. Oh, eu te quero. Oh, Deus, o farisaísmo interno da minha vida sem Cristo arranca as regras, a dureza, o medo arranca tudo que é baseado no orgulho hoje. Peça para o Senhor arrancar as estruturas pela raiz e mergulhe no rio da vida, mergulhe no rio do Cordeiro, mergulhe no rio do sobrenatural, igreja. Mergulhemos no Espírito Santo. Ei, no rio de vida, no rio de paz, no rio de amor. Ei, a sua segurança é Ele, é a humildade dEle, é a mansidão do caráter dEle, é a aprovação do teu Pai. Oh, vem, Jesus, um novo tempo para nós, Jesus, um novo tempo para a tua igreja, que somos nós, Jesus, um tempo de liberdade, de transparência, de verdade, Jesus. O tempo de sermos o mesmo na igreja que somos em casa, o tempo de sermos o mesmo no trabalho que somos em casa, porque o caráter é um caráter humilde, é um caráter curado, é um caráter limpo pelo sangue do Cordeiro, pela presença do Senhor, da tua manifestação. Arranca as estruturas, derruba rimão no nosso coração. Rimão, nós não te adoramos mais. Rimão, nós não te carregamos mais. Nós não te carregamos mais, Leviatã. Nós não vamos demorar para perdoar ninguém. Leviatã não vai nos prender na amargura, no rancor, no ódio. Porque nós aprendemos a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, o nosso Deus. Jesus, vem, Espírito Santo, nos lava hoje nas águas purificadoras. Arranca a lepra do nosso coração, arranca a falsidade, a hipocrisia, a crítica, o apontar de dedo, a ausência de fome que o orgulho traz, a ausência de fome pela tua presença que o orgulho traz. Hoje seja arrancado do teu coração, hoje seja arrancado da tua casa, hoje seja arrancado dessa igreja, das nossas vidas. Ore, se expõe a Ele, se expõe a Ele, se expõe a Ele. Como é bom viver sem o julgamento. Como é bom viver sem apontar o dedo em riste para as pessoas. Como é bom viver livre de ser julgado.
Porque toda vez que nós apontamos o dedo para julgar, nós somos julgados. Porque aquilo que nós condenamos, nós mesmos praticamos. E a estrutura de orgulho vem, irmão, vem, para que a gente fique preso. Mas Jesus veio para perdoar os pecados. Ele não veio para apontar o dedo para você, Ele veio para te libertar do apontar de dedo. Ele veio para curar a tua identidade, para você abraçar, para você ser verdadeiro, ainda que você fale a verdade não seja aquilo que a pessoa quer escutar, mas ela vai ser em amor. Jesus veio para nos libertar de todo nível de hipocrisia, de todo tipo de rejeição, de todo tipo de indignação, porque Ele que é justo não se indigna conosco. Ele teria o direito de se indignar comigo e com você, mas Ele não se indigna. Senhor, obrigado, porque foi para a liberdade hoje que o Senhor está nos libertando. E nós não vamos nos submeter novamente a nenhum jugo de irmão nas nossas vidas. Agora, Pai, eu te peço, nos ensina a adorar. Abre o mundo espiritual para nós. Abre o mundo espiritual do novo nascimento. Aquela sensibilidade do Espírito Santo. Aquela sensibilidade de ver o que é errado e não ir naquilo que é errado, porque é livre, porque sou livre. Sensibilidade, sensibilidade, sensibilidade de uma nova vida cheia de amor por Deus, cheia de desejo por Deus, cheia de desejo pela adoração. Oh, vem, 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 vem. É pra te adorar, Jesus. Oh, ai que eu nasci pra ti, não pra mais ninguém. Eu pertenço a ti, Jesus, pra viver no teu rio, teu rio de vida e vida com abundância. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Abre a sua boca, você sabe como adorar. Ele já está te ensinando como te adorar, como é o adorador. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Jesus. Adore ao Senhor, amém? Se você quer voltar para o seu lugar, volta para o seu lugar. Mas volta adorando ao Senhor, amém? Com as suas próprias palavras. Eles vão cantar, mas você adora o Senhor pela libertação. Senhor, foi para a liberdade que o Senhor me libertou. E eu te adoro, Senhor, porque hoje as escamas caem dos meus olhos espirituais.
você saísse do seu lugar e abraçasse alguém. Amém? Se existir algum problema no seu coração com alguém, melhor ainda, abrace ele hoje. Você já foi livre do orgulho, amém? Você já foi livre das limitações. Amém? Saia do seu lugar e abrace alguém. Abrace alguém. O orgulho te prendia. Às vezes você tinha vontade de falar alguma coisa para aquela pessoa, de abraçar. Mas o orgulho te impedia. Não, hoje você foi livre. Você foi livre. Você foi livre de Rimon. Saia do seu lugar e abrace. Aleluia. Você é livre para adorar o Senhor e adorar ao Senhor junto com a sua família. Você é livre para perdoar. Você é livre. Senhor e Salvador, dia após dia que venhamos se parecer contigo, firmados no teu caráter. Obrigado pelos novos nascimentos hoje, Jesus. Obrigado porque é o teu poder, Senhor, é a tua presença. Sem ti nada somos. Amém.